Projeto CTG, Imigração Chinesa, depoimento de Yin Xie, São Paulo, 3/10/2021, realização Museu da Pessoa, entrevista PCSH HV 1122, entrevistado por Genivaldo Cavalcante Filho e Graziele Pericel. Boa tarde, Yin, tudo bem? Boa tarde, Genivaldo, tudo bem e você? Tudo ótimo. Vamos começar então com a pergunta mais básica. Gostaria que você me dissesse o seu nome completo, a sua data de nascimento e a cidade onde você nasceu. Perfeito. Meu nome é Yin Xie, e na verdade é o nome que eu costumo usar, mas meu nome completo é Yin Xie, que é o nome do meio. Nascido em 10 de março de 75, atualmente morando em São Paulo. Qual o nome dos seus pais? Meu pai, o nome dele é Xie Ai, e o nome da minha mãe é Yuan He Yuan. Você tem irmãos, Yin? Não dos meus pais, tenho meio-irmãos. Certo. E qual a atividade dos seus pais? Atualmente já são aposentados. Meus pais são separados, cresci basicamente com a minha mãe. Então, meu pai biológico, ele tem um restaurante, mas meu padrasto e minha mãe são basicamente aposentados atualmente. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a sua infância. Você se lembra da infância que você passou em Curitiba? Quais eram as suas brincadeiras prediletas? Como era a casa onde você morava? Na verdade, eu só nasci em Curitiba, saí de lá muito pequeno, em função também da própria separação dos meus pais. A gente morou em vários lugares diferentes durante a minha infância. Passei uma boa parte desse tempo em Foz do Iguaçu. Minha mãe foi trabalhar lá, a gente tinha parentes, ainda temos parentes na cidade, e principalmente do outro lado da fronteira do Paraguai. Na época era a cidade de Stroessner, Presidente Stroessner, e atualmente Cidade del Leste. E passei, então, em cidades diferentes. Eu acho que até, se não me engano, 7 anos de idade eu morei lá em Foz. E depois eu passei 2 anos em Taiwan, morando lá também, em função do trabalho da minha mãe, de famílias. E aí voltei para Foz do Iguaçu e depois vim para São Paulo já na adolescência. E então cada lugar que eu morei tinha ambientes diferentes. Em Foz do Iguaçu morei muito tempo em sítio, um lugar muito distante, afastado do centro da cidade. Então era muito as brincadeiras ligadas ao campo, aos animais muito mais sozinho, porque eu era um sítio muito isolado e eu sou filho único, então não tinha muito contato com outras crianças, enfim, era mais com os adultos. E depois, quando eu fui para Taiwan, já morava num bairro super central, com muita gente, mas lá tinha uma característica curiosa, porque apesar de ser descendente chinês, me sentia muito estrangeiro lá, porque não tinha nascido, falava pouco chinês quando eu fui para lá, não sabia escrever, obviamente, tive que aprender, eu falava um outro dialeto quando eu morava aqui no Brasil, tive que aprender mandarim, tive que aprender a escrever, e tinha pouco contato com outras famílias, então basicamente minhas brincadeiras eram ligadas a ir ao parque, e a própria escola era aberta para os alunos frequentarem, para o público em geral frequentar. Então, lembro muito de brincar de andar de patins, brincar de bola na escola, mas não tanto com outras crianças. E também em datas comemorativas, era muito marcante para mim, principalmente momentos onde a gente soltava fogos de artifício, que é uma coisa que agora não é tão correto, né? Mas eu gostava muito quando era menor. Então, basicamente, foi muito mais isolado, porque os lugares onde eu morei ou era muito afastado, não tinha muito contato com outras pessoas, ou tinha culturas diferentes, né? Então, esse aspecto, quando eu morei em Taiwan, o contato, eu tinha um primo um pouco distante, a gente tinha contato, então, quando a gente se encontrava, a gente desenhava, brincava, mas também não era muito frequente. Então, eu diria que
não tenho tantas lembranças, porque não foram tantos momentos com outras pessoas, eram muito mais coisas próprias, introspectivo, enfim, acho que um pouco mais isolado do resto, das crianças. Né? E a sua vida escolar? Você começou aqui ainda em Foz do Iguaçu, no Brasil? Sim. Sim, eu comecei aqui em Foz do Iguaçu, frequentando escola do lado brasileiro, porque eu tinha muitos amigos que estudavam do lado paraguai, mas a minha mãe sempre fez questão que eu aprendesse português, porque, de qualquer forma, eu tinha nascido aqui no Brasil, então tinha que crescer com a cultura e aprendendo o idioma. Então, basicamente, eu estudei aqui no Brasil no início, mas em casa sempre falei mais mandarim do que português. Então, isso foi um aspecto muito interessante na minha formação, muito importante também. E quando eu fui para Taiwan, e aí foi o primeiro choque, porque o sistema escolar é completamente diferente. Quando eu fui para lá, eu mal falava mandarim, eu falava um outro idioma que era o da minha avó, que é parecido com o mandarim, mas não é totalmente igual, e obviamente não escrevia nada, então tive que aprender, me adequar a um sistema de ensino muito mais rigoroso. Na época, assim, é uma das coisas que mais me marcaram na minha vida, ainda existia castigo físico, e apesar de eu ter um certo privilégio por ser estrangeiro, então os professores pegavam um pouco mais leve comigo, mas era uma regra, não era uma coisa de cada professor. Então, a partir de determinada nota, abaixo de determinada nota, por exemplo, então você tomava um castigo físico. Normalmente era palmadas com bambu na mão, enfim, e outras partes do corpo. Então, aconteceu comigo duas vezes, por causa desse privilégio, eu via muito outros colegas que iam mal na escola, tendo pior desempenho e apanhando. E lá era muito mais rigoroso, a gente passava, tinha 7 anos, 8 anos, esses 2 anos eu passei lá em Taiwan, e começava a aula super cedo, normalmente ia até a tarde, no meio da tarde, mesmo sábado tinha aulas, então era um nível muito mais rígido, e eu também precisava correr atrás, porque basicamente não escrevia e falava pouco, então para mim foi um pouco não, bem mais difícil, mas tive a vantagem dos professores terem me dado muita atenção, fazerem aulas particulares para mim fora do horário, enfim, então eu tive essa vantagem. E depois, quando voltei para o Brasil, voltei primeiro para São Paulo, fiquei 1 ano e pouco, aí, antes de ir para Foz do Iguaçu de novo, e é um sistema muito mais assim, relaxado, pelo menos na época também, naquela idade que eu estava, era mais fácil, então para mim foi de novo um novo choque, porque tive que me adaptar num sistema mais difícil, depois voltei, foi mais rigoroso, eu sei que eu fiquei super relaxado, até relapso em muitas coisas, mas entendendo que precisava para poder me sair bem, enfim, para poder performar bem na escola, precisava criar uma disciplina que eu já estava imerso anteriormente. Então, foi até no período da escola de certa forma, no colégio também, eu tive um pouco um pouco não, acho bastante dessa base que foi criada quando eu tinha 7, 8 anos lá em Foz do Iguaçu. Desculpa, lá em Taiwan. E, por fim, eu vim fazer o colégio em São Paulo, então, entendendo que eu precisava de um nível de educação um pouco mais alto do que tinha em Foz, para poder entrar em faculdades melhores, aí vim para São Paulo, em um dos melhores colégios da cidade, e foi quando, de novo, talvez eu tive um novo choque, por ter saído de uma cidade do interior do Paraná para vir para São Paulo estudar também, era um ambiente completamente diferente, onde eu não conhecia também ninguém, então tive algumas mudanças na minha vida escolar, acho que bem significativas, Genivaldo. E nesse período, você tinha algum sonho de, quando eu crescer, eu quero ter tal coisa? Você já tinha esse tipo de ideia? Eu acho que na infância tinha, mas nem me lembro muito claramente do que era. Até os 15 anos de idade, talvez, eu não tinha uma referência paterna, não tinha um homem
O meu padrasto só veio quando eu já tinha 15 anos de idade, então talvez tenha faltado um pouco isso. Um aspecto também importante, quando você é filho de imigrantes, normalmente você tem menos acesso à informação, porque os seus pais têm mais dificuldade de comunicação. Então, minha mãe veio com 18 anos, já praticamente adulta, ela fala português, mas não fala tão fluentemente, e ela sempre fez muito trabalho de comércio, empresária também, então não é necessariamente setores onde tinha muito contato com outras informações e principalmente com uma formação escolar. Então, eu acho que nesse aspecto me limitava um pouco, então eu olhava muito mais para o que ela estava fazendo, depois quando estava um pouco mais velho. Então, em termos assim do que eu queria ser quando crescer, eu acho que muito cedo eu falei, eu quero fazer o que meus pais fazem. Ser empresário, ser empreendedor, ter o próprio negócio, até porque também enxergava isso como uma oportunidade de liberdade financeira, de ter autonomia nas coisas. E, honestamente, eu não lembro. Eu acho que eu devo ter pensado em algum momento que ser alguma profissão dessas que as crianças querem sempre, mas eu não tinha muita referência, né? Então, não tinha, por exemplo, ou tios ou primos ou coisa do gênero que era alguma coisa que eu poderia me espelhar para ser a minha referência. Olha, quero ser igual fulano de tal, além dos meus pais, né? E eles também não tinham muita informação para falar, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, ou isso, esse caminho é interessante. Então, famílias, pelo menos no caso, eu conheço relativamente bem o que acontece na comunidade chinesa, acabam se restringindo muito por causa desse aspecto no início, quando eles vêm, não enxergam ou não têm muita informação de outras opções de carreira, de trabalho, ou o que quer ser quando crescer, e acaba também indo muito para os tradicionais, que são as áreas mais seguras, né? Mas assim, desde o início eu sabia que eu não ia querer ser médico, engenheiro, advogado, que acho que são as três principais profissões. Provavelmente devo ter pensado em ser... Aliás, pensando bem, agora, acho que quando a gente quando a gente começa a falar, sempre lembra, traz as coisas, né? Acho que cheguei a querer ser piloto de avião, em algum momento, e aí foi engraçado porque eu pensava que eu já tinha miopia quando era pequeno, então eu não ia conseguir pilotar avião, enfim, e também não ia conseguir entrar na Força Aérea porque tinha um pouco de problema de visão. Então, acho que rapidamente me desfiz desse sonho, pelo menos. E você sabe por que sua mãe veio morar no Brasil? Eles vieram por uma necessidade de sobrevivência, basicamente. Então, a minha mãe, ela nasceu numa cidade pequena, de uma província no norte da China. Também, acho que com 3, 4 anos, ela se mudou para Hong Kong. E ela basicamente cresceu lá até os 18, ficou até os 18 anos. Na verdade, ela tinha planos de ir para os Estados Unidos, não vir para o Brasil. Primeiro, quem veio para o Brasil da família foi o meu tio. Ele veio conhecer, entender um pouquinho o que era Brasil. Isso era na década de 1960. Então, obviamente, existia poucas informações, pouquíssimo conhecimento, mas as condições de vida que eles tinham lá em Hong Kong eram muito ruins. Então, quando a gente vê na década de 90, início dos anos 2000, cidade de Hong Kong, ou a própria China com um grande desenvolvimento, final da década de 50 e 60 era muito pobre. Basicamente, as pessoas eram miseráveis. Então, eles estavam buscando opções de vida. E eles contaram muito com a ajuda da igreja local, da igreja protestante, que buscavam ou conectavam com outras pessoas em outros países onde eles tinham relacionamento, e um dos países era o Brasil. Então, eles acabaram vindo para cá. A família do meu pai biológico, honestamente, não sei como que eles vieram. Eles têm uma história um pouco diferente. Meus pais se conheceram no Brasil. Mas meu pai biológico, ele também era da China continental, e meu avô paterno, ele foi militar durante a guerra, durante o período da guerra com os comunistas e nacionalistas, enfim. E eles acabaram perdendo a guerra. Ele era oficial e acabou fugindo para Taiwan. Então ele ficou lá
e de lá eles vieram para o Brasil. A motivação, eu imagino que talvez seja um pouco também buscando uma qualidade de vida, um lugar para os filhos e para a família crescer, mas eu acho que com uma condição um pouco melhor do que minha mãe veio, mas eu não tenho muita certeza porque eu nunca, assim, basicamente eu não tenho contato com a minha família paterna, então não tenho muita informação. Certo. E nesse período de São Paulo, que você estava fazendo o ensino médio, você mudou de uma cidade pequena para uma cidade maior, teve uma abertura, digamos assim, de opções, né, de possibilidades, né, de absorver outros tipos de conhecimento. O que você gostava de fazer no seu tempo livre, nesse período que você estudava aqui no ensino médio? Quando eu não estava estudando, e na verdade, no início eu estudava muito, mas depois eu comecei a relaxar, porque eu conseguia entender qual que era o meu ritmo de estudo, que eu poderia me sair bem, ou me sair o suficiente para passar de ano sem me matar de estudar. E aí eu gostava de fazer coisas, sim, coisas normais, principalmente ir ao cinema, passear com os amigos, ainda não podia sair muito sozinho, não tinha carro, obviamente, não podia, não tinha como dirigir, então eu encontrava muito com os amigos do colégio, mas o que eu gostava muito era de computadores. Então, ainda não existia internet, então, mas já jogava muito videogame, e principalmente nessa transição de videogame para computador, então eu era um fanático por jogos de computador. Então, passava muito tempo, quando não estava estudando, provavelmente estava jogando, fazendo alguma coisa nisso. E foi importante para mim porque, de certa forma, definiu a minha carreira. Então, eu não sou formado na área de tecnologia, mas eu sempre trabalhei em empresas com base tecnológica. Então, isso foi muito importante para mim. E acho que desde muito cedo, mesmo quando eu estava no ginásio, principalmente quando eu estava em Taiwan lá, já tinha acesso ao laboratório de informática, tinha computadores, foi meu primeiro contato. Fiquei fascinado com aquilo lá, mas eram jogos, né? Então é fácil de gostar, né? Para uma criança é fácil de gostar de computador quando você vê jogos, né? Então, eu lembro que não era aberto para os alunos, só podia usar determinados horários, mas no intervalo a gente pulava a janela da sala para jogar, para usar aquele negócio lá, que a gente estava tentando entender o que era. E quando voltei, e aí a gente teve a oportunidade, e aí as condições de vida melhoraram extremamente, e aí a gente teve a oportunidade de comprar computador, e aí quando eu vim para São Paulo também as nossas condições financeiras eram muito melhores. O período anterior, quando a gente foi para Foz do Iguaçu, quando a gente foi para Taiwan, eram períodos financeiramente muito difíceis, e essas mudanças todas foram muito em busca mesmo de condição de vida melhor. Então a gente não tinha estabilidade. Então basicamente eu cresci, eu acho que comparando com muitas pessoas que eu conheço, não foram tantas mudanças, mas mudei bastante quando eu era criança, até escola mesmo. Então, quando estava em Foz do Iguaçu, estudei em 2, 3 escolas. Acho que somado toda a minha infância e adolescência, devo ter estudado, sei lá, em 7, 8 escolas diferentes. E aí, nesse momento, eu gostava, talvez, o computador também, antes da internet, era uma atividade mais solitária, então eu gostava de ficar jogando, porque eu podia ficar concentrado jogando sozinho. Os tipos de jogos, eu fui entendendo que são as coisas que eu gosto. Não é um jogo de corrida, não é um jogo de tiro, mas são outros jogos que são um pouco mais estratégicos. Então, e é engraçado porque depois eu olho para o meu desenvolvimento de carreira, são muito ligados a isso. E foi basicamente isso. Eu acho que quando depois eu tinha contato com amigos, essas coisas da escola, e também todo mundo era nerd praticamente, gostava muito. Então, nossos intervalos eram muitos ou jogando baralho, ou trocando jogos, trocando dicas de jogos, enfim, eram muito voltados a isso. E nesse período do final do ensino médio, né, você já estava pensando em fazer administração na faculdade, ou você demorou um pouco para pensar nisso? Acho que para mim sempre foi muito claro, a partir do momento que eu assim, vi a minha família começando a conseguir ter uma condição melhor de vida através do meio empresarial, empreendendo, montando um negócio, e
foi muito natural para mim pensar em montar negócios. E aí, quando eu fui olhar as opções de curso na universidade, eu falei, acho que é administração. Cheguei a cogitar outros cursos, algumas coisas que eu gosto muito, cheguei a até prestar vestibular para história, mas eu pensava, poxa, o que eu vou fazer como, assim, como historiador? Principalmente porque eu gostava muito de estudar história, e aí quando eu também comecei a me aproximar um pouco da minha cultura chinesa, comecei a buscar muito isso e não tinha, né? Então, eu imaginava que talvez indo para a universidade poderia me aprofundar. Naquela época tinha poucos livros sobre história chinesa, história da Ásia, na escola a gente nem aprende isso, basicamente, então eu queria muito buscar. Mas quando eu comecei a pensar em termos de desenvolvimento profissional, não que ser professor seja ruim, mas eu não me via com capacidade para fazer isso, talvez como pesquisador, mas no final eu achava que acho que meu talento e minha direção seria mais em empresas e não necessariamente trabalhando para outros, mas principalmente podendo montar meus próprios negócios. E esse foi o direcionamento que eu tomei, então para mim sempre foi muito natural. Não teve um momento que eu falei, virou a chave. Então, acho que... E esse é uma coisa que eu acho que para mim foi, de certa forma, sorte. Acho que a gente pode usar essas palavras em alguns momentos, porque não tive muito drama para poder escolher. Só teve um momento curioso que eu até tentei, ou cogitei, prestar arquitetura, mas naquela época eu fui fazer um curso opcional no colégio, que chamava linguagem arquitetônica, que antigamente, eu não sei se tem ainda, nos vestibulares de arquitetura você tinha que fazer uma prova adicional. E aí quando foi fazer esse curso, na escola, aí nas primeiras aulas o professor pedia para a gente desenhar, uma coisa mais introdutória, e aí eu sempre desenhei muito mal, e aí o professor chegou e falou assim, olha, acho que essa área não é para você, então tenta buscar alguma outra coisa. Então foi, ao mesmo tempo, um banho de água fria, tremendo, porque, sim, eu cogitei, mas para mim sempre foi muito claro que não ia conseguir seguir essas outras áreas. Então, não foi muito dramático, não foi muito problemático para mim. E conta um pouco para a gente, então, como foi esse seu processo de vestibular, de entrada na faculdade. Eu acabei decidindo por eu não fiz muitos vestibulares, então mas eu não entrei direto na primeira opção que eu queria. Então, saí do colégio, fui fazer o vestibular no final do ano, então eu prestei para a FUVEST na época, prestei para a FAP, Mackenzie e na FGV, que era a opção que eu queria mais, e eu não consegui passar. E aí passei 6 meses no cursinho, e aí eu entrei no meio do ano. Então, foi relativamente simples nesse aspecto, porque tinha muito direcionado qual que era o curso que eu queria, qual que era a faculdade que eu queria. A questão também que eu precisava equacionar na época era a mensalidade, então já minha família já tinha condições de me ajudar. E logo no início também comecei a trabalhar e ver opções. Isso foi quase sim, um pouco problemático, porque eu não entrei no melhor horário da faculdade, entrei no período da tarde, que é um período que muita gente trabalha, então eu não consegui equacionar no primeiro ano como trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar meus estudos e, enfim, e conseguir estudar ao mesmo tempo, mas no início já fui buscar alguma coisa que fosse fácil e perto da universidade para poder me deslocar menos e tentar otimizar meu tempo, deslocamento, recursos, enfim. Então, tentei ser o mais direcionado possível. E acho que isso também marca muito, e é por isso que eu falei a questão lá no início de jogos, de estratégia, você conseguir identificar e mapear muito bem as coisas, né? E depois, ao longo da minha carreira, também não foi... não tentava participar de muitos processos, então eu escolhia as coisas, entrava, fazia profundidade, estudava, pesquisava para fazer. Então,
Entrar na faculdade não consegui entrar logo de cara, como eu falei, mas sabia o que eu queria, sabia como que eu tinha que fazer, e passei 6 meses fazendo esse cursinho e eu acabei conseguindo passar, não no horário que eu gostaria e não necessariamente na melhor posição. Assim, eu fiquei, se não me engano, eu fiquei na segunda chamada, agora nem lembro mais bem. Ou seja, então teve gente que desistiu para eu poder entrar, mas eu fiz eu sabia o que eu precisava fazer para conseguir alcançar aquela vaga na universidade. Então, acho que foi fruto disso, e eu tenho muita certeza, assim, que parte do que eu consegui foi em função dessa disciplina de estudos que eu tinha, que eu me matava de estudar dentro do limite que eu sabia que eu precisava para conseguir passar no vestibular. E esse período da faculdade, que você fez, como foi a sua rotina? No que você acha que você acabou evoluindo, crescendo de acordo com esse curso? No início, quando eu cheguei, eu percebi que eu precisava melhorar muito em aspectos comportamentais. Então, é fácil, enquanto você ainda é criança, quando você é adolescente, está na escola, você só tem que estudar. Você não precisa fazer outras coisas, olha, obviamente, dentro das condições financeiras que a minha família conseguia me proporcionar. Nem pouca, pouca gente talvez tenha condições disso. Então, eu podia me concentrar nos meus estudos. Mas quando você entra na faculdade, você já está mais voltado para a busca profissional, desenvolver, pensar. Então, no início da faculdade, eu lembro até, eu fiz isso durante muitos anos. Fiz um planejamento do que eu queria na minha vida profissional, dos tipos de coisas que eu precisava fazer e aprender para chegar no nível que eu gostaria, na posição que eu gostaria, nas condições que eu gostaria. Então, eu fiz uma planilha no Excel. Para cada ano, eu colocava uma coisa que eu precisava aprender e colocava em algumas metas mais para frente. Então, vamos supor, não foi o caso, mas que eu gostaria de atingir determinada posição numa empresa. E para chegar naquela posição, eu precisaria aprender mais certas disciplinas. E aí eu fazia um planejamento de tudo que eu precisava fazer ao longo do tempo. Eu fiz esse planejamento logo no início na faculdade, quase um plano de carreira, mas sabia que, assim, não rígido o bastante para me amarrar, mas o suficiente para me dar uma visão do que eu precisava fazer. Eu não segui isso muito à risca, mas eu olhava de tempos em tempos. Isso me ajudou, na verdade, a direcionar muito nesse setor de tecnologia. Então, por causa disso, por ter parado para pensar, para fazer esse desenho, eu percebi claramente que eu sempre iria trabalhar nesse setor, não ser um programador, mas alguém que faz negócios, que trabalha, que faz gestão em empresas de tecnologia ou que vendem tecnologia, enfim. Isso me ajudou bastante. E no início na faculdade, eu olhava muito para os meus colegas, então tinha pessoas de classe média e tinha pessoas com nível familiar altíssimo, e eu fui percebendo que eu não estava nessas condições, e eu precisava compensar a falta disso com outras coisas. E aí, o que significa isso na prática? Se você tem uma condição familiar, todo relacionamento que sua família, os seus pais trazem, as gerações mais velhas trazem, você vai ter mais acesso e mais, principalmente, networking. E é isso uma coisa que eu não tinha, que eu percebia que eu era muito limitado à minha família. E minha família não é uma família que tinha conexões ou tinha muito relacionamento em outras áreas, então eu percebi que eu precisava desenvolver isso. E outra coisa, então, eu sempre fui muito tímido, muito fechado, para aquela questão que eu comentei lá no início da minha infância, sempre foi muito isolado, até acho que é consequência tanto talvez de um lado asiático, oriental, que é um pouco mais, mas a gente também não pode, eu acho que generalizar, porque todo mundo acha que todos os asiáticos e orientais são tímidos, talvez quando eles estão fora do país,
porque você não tem o mesmo nível de fluência e conexão que você tem no seu país de origem. Então, é a mesma coisa que um brasileiro, que é uma das nacionalidades mais extrovertidas, ele vai para um país que ele não conhece. Então, ele também não vai estar no mesmo nível que ele está no seu próprio país. Mas, de qualquer forma, então tem um pouco desse lado cultural e tem um lado pessoal também. Era muito tímido, então tinha dificuldade de comunicar ao longo da escola, no período escolar inteiro, sempre era muito fechado. E quando eu estava na faculdade, percebi que aquilo não ia funcionar. Se eu não mudasse, eu ia ficar muito para trás dos outros. Então, fui tentando me impor, me evoluir mais, além, obviamente, do que eu estava aprendendo na escola. Eu via muito, na faculdade, eu via muito que estava aprendendo, mas, além do conteúdo propriamente dito, era muito mais conseguir aprender a pensar, estruturar, uma forma de raciocinar, que coisa que você não tem antes, né? Você, na faculdade, na escola, eu acho que você aprende muito conteúdo. Na faculdade, você começa a conseguir pensar melhor em algumas coisas. Então, via a faculdade isso e um lugar onde eu poderia fazer as conexões, fazer as coisas que eu necessitaria, a base para o meu desenvolvimento profissional. Então, fui fazer muitos estágios, fui conectar, tentei ser o mais ativo possível em atividades escolares. Então, participei tentei formar uma chapa para o Grêmio Estudantil, fui representante dos alunos na principal organização dentro da escola, que é como se fosse a direção. Então, você tem os professores, a gestão, os funcionários e os alunos representantes. Então, eu fui um dos representantes dos alunos. Isso, sim, para mim eu tinha que me forçar a fazer isso, não era uma coisa natural. Então, tinha que fazer campanha, tinha que me relacionar com as pessoas. Isso foi incrível porque me ajudou a treinar, me condicionar ao profissional que depois eu me desenvolvi. Então, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que na faculdade eu passei mais tempo me desenvolvendo pessoalmente do que em termos de conteúdo. Obviamente, muitas coisas eu uso ainda, porque é da área que eu trabalho, mas tudo que eu tenho em comportamento, em capacidade cognitiva, essas outras coisas vieram desse período. E foi muito, eu acho que de ter observado os meus outros colegas. Ninguém nesse momento chegou e falou, você tem que fazer isso, até porque ninguém da minha família tinha ido para a universidade, ninguém sabia como que era o ambiente, e eu passei a minha vida estudantil inteira, meus pais, minha avó, que praticamente me criou, ela não falava português, então ninguém conseguiu me ajudar na escola, eu tive que sempre me virar. Então, e aí quando eu entrei na faculdade foi a mesma coisa, mas não o conteúdo. Então, eu acho que eu sempre penso muito. E apesar disso, então tem muita gente que questiona, olha, se for para a universidade, não aprendeu nada? Eu falei, foi talvez um período mais importante da minha base de formação. Se eu não tivesse feito isso, certamente não estaria onde eu estou. E em relação às suas primeiras experiências profissionais, né? Você falou que fez vários estágios. Conta um pouco para a gente como foram esses estágios. E também uma curiosidade, né? Quando você recebeu o seu primeiro salário, você se lembra de ter feito alguma coisa diferente com ele? Do tipo, eu não conseguia fazer isso, mas agora que eu tenho meu próprio salário, eu vou comprar isso aqui para mim. Na verdade, meu primeiro salário, de fato, de ter recebido foi muito antes, quando eu ainda estava lá em Foz do Iguaçu. Era criança, então foi uma coisa de brincadeira, talvez, mas eu passei uma das férias trabalhando na loja de um tio da minha mãe, e aí eu recebi o primeiro salário. E depois, quando estava um pouco mais velho, e aí sempre trabalhei com minha família na infância, porque eles sempre tiveram loja, então, negócio, então sempre tive muito próximo disso. Então, de fato, o primeiro salário que eu recebi foi lá. Eu nem lembro exatamente quantos anos eu tinha. Devia ter, talvez, sei lá, 6 anos, alguma coisa assim. Então, obviamente, não dá nem para dizer que eu trabalhava ou fazia alguma coisa. Mas foi aquele momento que eu recebi um dinheiro por alguma coisa que eu fiz. E não é uma mesada, porque não era alguém que me dava um dinheiro por ser um parente meu, por ser meu tio da minha mãe. Ele não tinha obrigação e não tinha necessidade de fazer isso.
e ele me deu esse dinheiro em troca de um trabalho que eu fiz. E honestamente eu não lembro o que eu fiz com o dinheiro. Eu gastei com alguma coisa. Não, era alguma coisa que talvez hoje equivale a R$ 20, talvez. E aí depois, ao longo do tempo, assim, na infância, principalmente na adolescência, trabalhei muito nos negócios dos meus pais, então estava lá na loja deles, depois na empresa, enfim, estava muito próximo, não recebia salário, mas estava muito próximo vendo as coisas acontecerem. E aí depois eu fui trabalhar de fato, formalmente, na faculdade, quando eu fui monitor no laboratório de informática. E aí foi meu primeiro estágio formal, foi a primeira vez que fiz alguma coisa e ganhei, não num ambiente tão protegido, mas num ambiente profissional de fato, né? E foi naquelas condições que eu comentei, então era um lugar que estava dentro da própria faculdade, podia me ajudar a ganhar um pouco de dinheiro, que não era muito, então não precisaria me deslocar, gastar transporte para ir para outro lugar para trabalhar, então me ajudou bastante. E também não lembro o que eu gastei, então não tinha, nessa época não tinha muita necessidade não tinha nada específico que eu achava que eu precisava comprar. Sim, nesse período eu já tinha condições muito boas na família, então eles me proviam. Essa é a verdade. Então não era um desespero tão grande que eu ganhei aquele dinheiro e precisava comprar. E aí, enfim, e aí acho que foi nesse momento. E depois desse estágio com meus pais, aliás, na família, desculpa, no laboratório, aí fui trabalhar com meus pais, formalmente, e aí foi minha primeira tentativa de abrir um negócio. Não foi totalmente sozinho, pelo contrário, tive todo o apoio deles. E isso eu sempre reconheço absurdamente. Eles tinham uma importadora na época e eu comecei a desenvolver um negócio de importação de produtos ligados à tecnologia, que eles não tinham. Então, eles me ajudaram em vários aspectos, eu tinha que fazer, mas logo de cara eu percebi que eu não tinha experiência nenhuma, apesar de ter trabalhado junto com eles o tempo todo na empresa, acompanhado, mas experiência de gestão era zero, porque eu não tinha uma visão de um negócio maior. O que eu tinha era a visão de negócios familiares. Então, quando fui estruturar isso, tive que lidar com o mundo corporativo que eles não tinham, que eles nunca fizeram, né? Então, era um mundo completamente diferente para mim. Então, foi difícil, foi um grande prejuízo, na verdade, foi a minha primeira lição. Eu digo que ao longo da minha carreira, eu acho que tive mais falhas e derrotas e prejuízos do que de fato sucesso, mas são os aprendizados de cada um dos momentos, né? E aquele momento, assim, eu acho que tinha 20 anos, se não me engano, estava no auge da minha arrogância, estava numa super faculdade, num negócio de tecnologia que estava começando, isso no início da década de 90, 94, 95. Tecnologia informática, tecnologia de uma forma geral, era um mercado que estava se abrindo no Brasil, tinha muitas feiras, eventos, então eu participava, via aquilo em ebulição. Eu já acompanhava muito antes, eu achava que eu já tinha muita experiência, porque eu já sabia desse mercado há muito tempo. Então, tinha muita arrogância. Naquele momento, eu achava que ia dar super sucesso e, pelo contrário, foi um fracasso tremendo. Durante muitos anos, eu comprei os produtos para revender, não vendi quase nada, e durante muitos anos eu fiquei com estoque de um produto totalmente obsoleto, que é um CD-ROM. Muitos anos depois, os computadores nem têm mais leitores de CD-ROM, não era nem DVD, né? Era CD ainda. Então, foi um aprendizado muito grande e eu entendi que o que eu tinha na época, que a minha família me proporcionou, tinha um certo limite. E aí eu precisava desbravar isso. E aí foi quando, acho que casou o período quando eu comecei a fazer aquele planejamento que eu comentei. Então, eu precisava aprender mais coisas, além do que eu sabia e além do que eu estava fazendo na faculdade. E aí eu percebi que eu precisava trabalhar em empresa, de fato, ver o mundo como é, entender grandes empresas. Aí foi quando eu comecei a fazer estágio em empresas, de fato. Fiz mais 2 estágios, 3 estágios, e em empresas diferentes, para sair muito daquele mundo que eu estava vivendo
que era primeiro do mundo da comunidade. Isso até é um aspecto importante. Minha família nunca foi muito integrada ao resto da comunidade. Os principais amigos são chineses, mas não tem muita relação, não são ativos socialmente. Acho que talvez seja a melhor forma de colocar isso. Mas, de qualquer forma, era o mundo que eu vivia. Então, era o mundo dos chineses no Brasil, principalmente em São Paulo, depois da minha adolescência. E na faculdade também ainda era limitado, e quando via... E as coisas que eu entendia, eu lia pela mídia, ia pela revista, jornais, essas coisas das empresas. Eu nunca tinha vivido aquilo lá. Então, eu percebi que eu precisava ir para lá. E aí foi quando comecei a fazer estágio em grandes empresas. Mas eu sempre encarei aquilo lá como uma fase da minha vida, como mais um degrau para um plano que eu precisava alcançar. Então, e aí fiz, e aí no final das contas foi para também criar um currículo melhor, porque eu percebia meus amigos também indo para grandes empresas, aí todo mundo montando o currículo, aí quando fui fazer meu currículo eu vi assim, nossa, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar que eu trabalhei com uma empresa pequena dos meus pais, e aí quando as pessoas forem olhar meu currículo e comparar com o do meu colega, eu vou estar totalmente em desvantagem. E aí eu falei, preciso trabalhar numa empresa quando ainda estou como estudante, quando ainda tem uma certa facilidade e vantagem de errar, de tentar. Pelo menos algumas empresas olham dessa forma, não todas. E foi quando foi começar a fazer isso. E casou com um período de surgimento do mercado de internet no Brasil. Então, 97, 98, mais ou menos esse período, e aí foi quando, de certa forma, eu me decidi a seguir esse rumo, seguir esse caminho, e é um mercado que eu praticamente a minha carreira inteira eu estive trabalhando. E depois, ao final da faculdade, depois desses estágios, qual foi o seu próximo passo? Meu primeiro passo, eu trabalhei num e-commerce. Na verdade, eu entrei... quando eu estava na faculdade, eu me formei. Eu fiquei um ano a mais da faculdade, assim, do que eu me formei com, acho que 5 anos. Isso raramente eu falo. Primeiro por desleixo total meu, e por outro foco. Eu não achava que precisava lá. E aí também, por falta de foco nos estudos, eu ia perdendo as matérias. E aí, tanto que eu acabei me formando com uma turma que não foi a que eu entrei. E aí, quando eu estava no último ano, no último semestre, entrei numa consultoria internacional para fazer estágio. E aí eu acabei o curso e eles me efetivaram, eu continuei um pouco mais de tempo trabalhando lá. E aí era uma consultoria que me dava muita exposição, muitas oportunidades, apesar de ser um trabalho muito operacional. Foi talvez uma das minhas escolas. Eu sempre falo que é importante ter trabalho de consultoria, principalmente nessa fase, porque você é exposto e você é exigido de muitas formas, né? E trabalhei em projetos fora do Brasil, na América do Sul, foi muito legal. Mas eu via que aquele ritmo e aquele negócio que eu estava fazendo, eu não entregava tanto, porque eu não tinha experiência. Eu estava fazendo consultoria, estava falando para os outros o que tinha que fazer, sendo que eu não tinha feito isso. Então, eu precisava dar um passo para trás e sempre voltar naquela questão da construção da minha carreira e do meu conhecimento, enfim. E aí, como eu já tinha feito estágio numa empresa de internet, aquele negócio ficava me cutucando o tempo todo, falando, poxa, vai ser o próximo negócio. Uma das coisas que eu queria montar era de internet, era de e-commerce, e aí ficava ligado o tempo todo, ficava pesquisando, e aí me deparei um dia com um anúncio de uma vaga de trabalho numa empresa que estava sendo formada, e eu já sabia dessa empresa porque tinha lido na mídia, tinha pesquisado, enfim, meus colegas ninguém nem entendia direito o que era internet, muito menos e-commerce, e para mim foi até natural, porque quando eu pensei, e eu tinha assistido uma palestra em 97, e aí quando eu olhei, eu falei, nossa, e-commerce é como se fosse juntar internet e tecnologia com comércio, que é a vida que minha família sempre passou, então era natural para mim. E aí, quando eu vi isso, eu falei, é o que eu vou fazer. E me deparei com essa empresa, fui lá, tem uma história curiosa, porque e aí ainda naquela arrogância da juventude,
eu tinha tanta certeza que eu ia passar nesse processo que eu pedi demissão da consultoria, sem ter passado ainda. E aí, depois, um dia do processo, do pessoal do RH, que estava fazendo esse recrutamento, eles me ligaram e falaram, você não passou. Eu falei, cara, como assim não passei? Se eu não falei para eles que eu tinha pedido demissão, né? Mas eu falei, expliquei, falei, não, eu conhecia todos os meus concorrentes, enfim, tinha feito muita pesquisa e tal. E aí eu tinha certeza absoluta que aquela vaga seria minha e não foi naquele momento. E só que, como eu tinha, e acho que era um período que era muito ativo em várias coisas, acabei descobrindo quem eram os executivos da empresa, fui atrás deles, enfim, é uma história longa, mas acabei sendo contratado por fora da consultoria de RH que estava fazendo recrutamento. Então, esse foi o meu início no mercado de internet, principalmente de e-commerce. Eu participei no início, isso foi em 99, 1999. Então, e praticamente toda a minha carreira foi montada em cima disso depois, nesse desenvolvimento. Uma boa parte dos meus principais contatos, amigos, vêm do mercado de internet, de e-commerce, muito dessa época. E é quando eu comecei a me desenvolver e fui para o mercado, enfim, para o mercado, jogado no mercado de fato, né? Sim, você comentou, né, que seus pais são chineses e você nasceu no Brasil, foi criado aqui. Como é que foi ser criado em meio a duas culturas totalmente diferentes? Essa é uma boa pergunta. Talvez, acho que por uma boa parte da minha vida eu não tinha muita consciência das diferenças, né? Porque eu estava vivendo as duas coisas. Às vezes as pessoas perguntam, olha, é assim, assado. Simplesmente acho que é meio que automático. Muitas vezes é como se fosse, talvez, quando a gente vai falar um outro idioma, que não é o nosso primeiro, então a gente meio que tem que virar uma chavinha para começar a pensar, porque a gente não pensa no outro idioma. Mas para mim sempre foi muito natural, até exatamente primeiro essa questão do idioma. Então, eu sempre falei mais em chinês, em casa, em mandarim, do que português. Aliás, basicamente eu não falo português em casa. Até hoje, no relacionamento com a minha família, é assim. Então, eu cresci com a minha avó, então foi basicamente a minha família no início, era minha mãe e minha avó. Minha mãe sempre trabalhando fora, minha avó já veio com bastante idade para o Brasil, nunca aprendeu a falar português. Então, e era curioso, porque ela assistia a TV, assistia novela sempre, contava para a gente o que estava acontecendo mais por ver as coisas, as imagens, do que necessariamente entender o que as pessoas estavam falando. Então, assim, como uma pessoa já que veio para o Brasil, se não me engano, quando ela veio já tinha mais de 60 anos, veio já, obviamente, com toda a sua mentalidade, seu preconceito e todas as suas ideias já totalmente formadas, nunca ia mudar absolutamente nada. E ela sempre ficou basicamente em casa, tinha pouca relação com brasileiros. Então, quando eu era pequeno, eu sempre fui muito influenciado por ela, porque basicamente minha mãe trabalhava fora, passava o dia inteiro e eu crescia com ela. E ela basicamente também não estudou, então não era uma pessoa que podia me passar muito da cultura propriamente dito. Eu acho que era muito mais do comportamento. Então ela não me explicava história, não me explicava poemas chineses, não fazia nada disso porque ela não tinha isso, né? Então era mais pelo comportamento e do que ela tinha vivenciado, das coisas, talvez da comida, das coisas do dia a dia que uma família qualquer, e aí independente da sua condição social e financeira tenha. Então, uma boa parte da minha infância foi marcada por isso. E aí eu só comecei a ter muito mais contato com minha mãe já, talvez quando a gente foi para Taiwan, e quando a gente voltou, porque aí a gente já tinha mais estabilidade financeira. Até acho que os 10 anos de idade, 12 anos, a gente tinha condições financeiras bem ruins. E só depois desse período que começou a ficar bom. Então, ainda tinha essa questão marcante. Então, minha mãe me acompanhou um pouco, mas ela tinha a mesma situação que minha avó, então também não tinha estudado, ela só tinha acabado até o ensino médio lá na China. Ela até falava inglês, porque ela estudou em Hong Kong, que o inglês é o segundo idioma, então tinha uma facilidade um pouco maior. Mas então nunca tive, na verdade, assim,
talvez nunca ninguém tenha me passado características da cultura chinesa ou me ensinado. Então, era tudo de observar o que acontecia. Então, talvez por isso eu nunca consegui verbalizar muito quando as pessoas me perguntavam, olha, como que é a cultura chinesa? Eu não sabia falar. Basicamente, eu vivia isso. Talvez eu percebesse depois de um certo tempo. E, obviamente, na escola, talvez isso era um choque maior, mas, assim, em Foz do Iguaçu, a comunidade chinesa é muito grande, então as pessoas já tinham uma naturalidade disso, né? Então, também não era nada estranho para ninguém ter amigos chineses. Uma boa parte dos meus amigos, parte era chineses, parte eram totalmente brasileiros, mas eles estavam muito acostumados, então ninguém se chocava com nada também. Talvez tenha começado a acontecer um pouco mais depois da universidade, porque na faculdade estava numa sala de 50 pessoas, tinha 2 chineses. E não era um curso, e não é uma faculdade que tinha muitos chineses. E talvez nesse momento, até por uma questão também, eu sempre penso muito nisso e eu percebo na prática, né, que você vai, na juventude, você vai lutando contra os valores, luta contra a sua família, você quer ser rebelde, você quer ser diferente, então você não aceita. E tem outro agravante, que nesse período da minha juventude, até de todo o meu período até a vida adulta, na verdade, a China sempre foi um país visto como pobre, visto como exótico, esquisito, enfim, com todo distanciamento e todos os preconceitos que a gente conhece, muito em função da falta de conhecimento transmitido nas escolas. A gente não aprende na escola. E aí todo o resto é consequência disso, e obviamente interesses políticos, e ao longo do tempo, não digo só agora, sempre foi isso. Então, esse exotismo, né, sempre foi muito presente. Mas sempre tentei tratar de uma forma mais natural possível. Quando eu era pequeno, me incomodava absurdamente, e não é uma coisa, por exemplo, se eu fosse uma criança que não tem uma fisionomia, uma feição de outro país. Se fosse um ocidental, num outro país ocidental, e aí eu poderia esconder. Eu não tenho como esconder. Então, eu ando na rua, as pessoas sabem que, no mínimo, eu tenho pais estrangeiros. Então, mas eu acho que me incomodou mais durante a infância, porque aí acho que é uma idade um pouco mais cruel, que as crianças também não têm tanta noção, mas é aquela questão, talvez seja mais pelo fato de serem crianças do que por eu ser diferente, porque tinham muitos colegas chineses. A escola que eu estava tinha muitos. Então, acho que tem esse aspecto. E eu só vim, e como eu comentei antes, minha mãe, minha avó, elas são de uma província pequena, falavam um dialeto diferente do mandarim. Ele é muito parecido, ele é quase como se fosse um sotaque. Então, as pessoas entendem, mas era um outro dialeto. Então, quando eu fui para Taiwan, e aí foi um choque absurdo para mim. Primeiro, porque eu não conseguia me comunicar totalmente bem. Tive que aprender. Aí sim, eu comecei a observar talvez mais coisas, diferenças culturais, principalmente na escola, que o sistema escolar é totalmente diferente. E aí comecei a entender, porque antes eu não tinha, talvez, contato com famílias de amigos não chineses. Eu não frequentava casas deles, assim, então não via como que era o dia a dia e o cotidiano de uma família não chinesa na minha infância. Nunca tinha visto. Talvez eu tenha entrado na casa de um amigo poucas vezes. Era mais na escola. Então, eu não conhecia isso. Então, até, assim, depois na minha vida adulta, várias pessoas, assim, falando, olha, o que você brincava quando era criança? Acho que a gente até falou um pouco nisso. Estava recordando um pouquinho nisso. Eu não brincava das mesmas coisas que os amigos da escola também, porque eu não vivia aquilo lá. Não eram brincadeiras, assim, de crianças, olha, brincava disso, daquilo, porque eu vivia uma outra comunidade, uma outra realidade. Então, e aí quando eu fui para Taiwan, isso foi mais evidente. Então, esse nível de rigor, essa disciplina, essa rigidez toda, para mim, ficou muito mais evidente, porque aí eu comecei a viver uma outra realidade no dia a dia. Porque quando eu estava aqui, eu não vivia duas realidades, eu vivia a minha. E os meus amigos eu só tinha contato na escola. Então, quando eu fui para lá, aí eu senti o choque.
E aí tentei, mas acho que eu saí razoavelmente bem, porque eu tinha já passado por várias mudanças de escola, de lugar, mudar de casa, então sempre tive uma certa facilidade, talvez até porque também eu sempre vivi muito isolado, então não era uma criança que tinha muitos amigos, então é um drama mudar de escola, é um drama mudar de lugar, então acho que esse é o principal problema, né, para as crianças. Quando você muda de um lugar, o que você faz com seus amigos? Você perde. Como não tinha isso, para mim foi sempre muito tranquilo. E aí, mas assim, uma coisa que sempre teve presente também na minha casa é o conteúdo em chinês. Não necessariamente jornal, mas videocassete. Antigamente, minha avó até parte do tempo assistia muitos vídeos. Então, quando a gente estava em qualquer lugar onde a gente esteve, onde tem um mínimo de comunidade chinesa, antigamente, né? Agora com a internet não existe mais isso, mas tinha sempre uma locadora de vídeos e filmes chineses. Então, acho que todas as comunidades sempre tiveram muito isso e na comunidade chinesa também. Então, eu sempre tive muito acesso nesse aspecto a coisas da cultura através da TV. Então, não vivia em casa uma cultura tal. Eu vou usar um termo que talvez não seja o melhor, mas assim, uma cultura mais elaborada ou mais sofisticada, porque eu vivia muito a cultura do dia a dia chinês, do dia a dia. Então, eu via como que era um banquete chinês, vamos supor assim, talvez seja melhor, ou uma festa de alto padrão. Porque eu não vivia isso no Brasil, na minha família, mas eu via pela TV como que era. Eu achava curioso como era o relacionamento amoroso das famílias chinesas, dos casais chineses pela TV. Eu não conhecia, porque era uma família muito isolada do resto. Então, eu conheci muitas das coisas da China pela TV. E aí também, obviamente, quando você é pequeno, você não sabe o que é realidade, o que não é, e para você tudo aquilo lá é a verdade, né? Então foi interessante nisso, e aí conheci, sei lá, talvez coisas que poucas, talvez, pessoas da minha geração depois viram, eram óperas chinesas, música chinesa, porque eu vivia muito isso na minha família. Então, minha avó sempre assistia, eu assistia, então isso talvez me deu um pouco mais de qualidade no meu mandarim, porque eu tenho um pouco mais de sofisticação quando eu vou falar as coisas. Eu percebo que as pessoas que não passaram por isso, por exemplo, meus primos, eu tenho 2 primos da minha idade, também na mesma situação, só que eles não mudaram tanto, eles sempre moraram no Brasil, em São Paulo, sempre, a vida inteira, e não tinham essa vivência em casa desse conteúdo, apesar da mãe dele, o pai, que é o pai deles é o tio, é o irmão da minha mãe, e a mãe deles, que já faleceu há muitos anos, também não tinha essa imersão cultural como a minha avó fazia, de assistir muitos vídeos, então eles nunca tiveram muito isso. Então eles também não têm, talvez, a profundidade de pensar em chinês ou de linguajar que depois eu desenvolvi por causa disso. Então tem muitas coisas de nuance que talvez, obviamente eu não conheço poemas, mas quando alguém fala uma expressão, eu consigo entender razoavelmente por causa da TV. Então acho que veio muito disso, e depois fui crescendo, eu tive poucas vezes aula de mandarim, então meus primos tiveram, então isso é uma coisa que antigamente era mais comum. Então, você não aprende em casa, você aprende a falar em casa o seu chinês da sua rotina, o chinês familiar, eu sempre chamo isso, aquele chinês que você usa para falar, eu quero comer, eu quero ir ao banheiro, não quero isso, eu quero aquilo. Você está restrito a essas coisas, né? E aí, com o fato de eu ter estudado lá e ter assistido muita coisa, eu consegui desenvolver melhor. E aí, quando eu voltei para o Brasil, e aí já vim para São Paulo, para uma cidade maior depois, fui frequentar as aulas, mas eu fiquei pouco tempo porque eu fui percebendo que talvez eu poderia ler um jornal, podia fazer as coisas ao invés de ficar na escola, aprendendo. E é uma coisa que meus primos fizeram por uma boa parte da vida deles, da infância, mas eles não aprenderam muito. Isso é uma coisa super comum na comunidade chinesa, nos mais novos eu digo, nessa geração, minha geração, essa primeira geração de nascidos aqui. Então é diferente, talvez, pegar alguém da mesma idade que eu tenho, mas que veio da China, e de mim ou dos meus primos, que têm essa mesma idade e nasceram aqui. Porque os que vieram, já vieram com alguma bagagem cultural, alguma coisa de linguagem. A gente teve que aprender aqui. Então, não dá para fazer essa distinção só pela idade. Tem que entender como que foi totalmente essa mudança. E acho que tem... E depois, quando
comecei a lutar menos com as minhas origens, querer aprender mais, me conectar, perceber também, e a China começou a ter mais importância globalmente, política, econômica, e aí eu comecei a me conectar mais, e aí virou uma fase muito diferente para mim, porque eu comecei a ter mais curiosidade. Mas tinha limitação do que tinha disponível, então ia nas livrarias, não tinha livro sobre história chinesa em português, e muito menos mesmo em inglês também não tinha tantos, porque ninguém importava um livro sobre a China em inglês para o Brasil, então tinha muita limitação sobre isso, então e aí eu tentava muito por inferências minhas, assim, quando conversava com alguém, tentava aprender, e aí depois meu padrasto veio se juntar a gente, o pai dele tinha sido diretor, talvez, de uma escola, então, apesar dele ter passado por um período da história chinesa muito difícil com relação ao ensino, que foi a Revolução Cultural, enfim, ele passou a infância dele nisso, mas na casa dele, na família dele, sempre tinha muita sofisticação, então ele toca instrumentos musicais, toca violino, fala, pinta, faz um monte de coisa, apesar de ter vivido talvez um dos piores momentos da história da China em termos de cultura. E aí ele veio e ele foi um cara que me ensinou muitas dessas coisas e eu fui absorvendo. Uma outra coisa interessante, meu padrasto, ele vem de Guangzhou, que é uma cidade no sul numa província do sul da China, desculpa, cidade, e minha mãe cresceu em Hong Kong, que são lugares que falam um outro dialeto, eles falam cantonês. E não é nem mandarim, nem o da minha avó. Então, minha mãe fala 3 dialetos. Eu cresci falando da minha avó e mandarim, e depois eu fui absorvendo naturalmente, de tanto ouvir, isso é uma das coisas mais loucas, porque eu nunca percebi de fato, mas de tanto ouvir meu padrasto, minha mãe e meu tio falando em mandarim. Então, principalmente adultos falando, eles não querem que as crianças saibam o que estão falando e falam no dialeto deles. E esse é um dialeto completamente diferente. Quem não é daquele lá não entende nada. E aí, só que eu cresci ouvindo, já tinha lá minha idade, e aí talvez eu nunca tinha percebido. E aí, quando eu já era adulto, eu fui para Hong Kong, e aí percebi que eu conseguia me comunicar um pouquinho no dialeto deles. E aí sim que eu percebi que eu falava que podia ter um novo dialeto. E acho que esse é um processo que funcionou para todas as coisas da cultura chinesa para mim. Foi nessa absorção natural no dia a dia. Então, quando me perguntam as diferenças, agora talvez eu consiga mais pontuar, porque virou uma coisa profissional. Então, nos últimos 5 anos, eu até talvez um pouco mais, eu tenho trabalhado muito no mercado de tecnologia relacionado à China. Então, é fundamental para mim, para o meu trabalho e para eu entender esse processo das diferenças culturais, de fazer negócios e tudo mais, porque agora isso é uma coisa que eu preciso dominar profissionalmente, mas antes sempre foi distinto e acontecia muito. E agora, profissionalmente, eu tento trazer e tento organizar essas coisas. Então, agora eu consigo verbalizar melhor, mas anteriormente não. Então, uma boa parte do meu crescimento foi isso, e eu acho que é muito natural para uma boa parte dos filhos de imigrantes, para as gerações seguintes viverem esse tipo de situação como eu passei. Você comentou, né, que a comunidade chinesa em Foz do Iguaçu é bem grande, né? Tinha algum lugar que as pessoas se reuniam, assim, uma parte que tinha mais chineses? Lá, os chineses atuavam basicamente no comércio, então estavam e tinham lojas, uma boa parte. Então, eu não sei precisar a quantidade, mas imagina Foz do Iguaçu, mas principalmente do lado do Paraguai, talvez 1/3 das lojas pertenciam a chineses. As pessoas já estavam públicas, vamos assim dizer. Então, você estava num centro comercial, então estava todo mundo lá, então na hora do almoço, na hora de abrir, fechar a loja, todo mundo se encontrava. Mas existiam, obviamente, os restaurantes, são os lugares, talvez, onde as pessoas mais se encontravam. Lá naquela idade, eu não conhecia muito, mas acho que existiam centros culturais, associações, aliás, desculpa, associação regional, então, da sua região de origem, sempre foram muito comuns. Então, quando você entra com mais profundidade na comunidade chinesa, as pessoas perguntam de qual província você é, qual região. Quando eles se deparam com você, e boa parte das vezes as pessoas já percebem pelo seu sotaque. Então, essa parte, a ligação é mais
no nível mais profundo, é mais a origem na sua região, no país, do que como chinês propriamente dito. Então, se eu encontro um chinês que não é da minha província, eu tenho um nível de relação X. Mas se ele é da minha província ou até da mesma cidade, obviamente o nível é muito diferente. Assim como a gente vai para um outro país, quem é de São Paulo, quem é do Rio, talvez no Brasil tenha menos isso porque o idioma é o mesmo. Tem os sotaques, mas na China você tem os dialetos, o que marca muito. O dialeto, na verdade, vem lá da antiguidade que tem muitos traços culturais diferentes. Então, você tem essa relação que acaba fazendo. Então, as pessoas se encontravam, mas naquele momento também, minha família não era muito ligada à província deles. Então, a gente nunca se encontrava numa associação, a gente se encontrava mais no dia a dia dos negócios. Então, eles se encontravam nas lojas, um ia na loja do outro, ia na empresa do outro, no escritório, e depois no restaurante. Então, era mais nesses momentos. Não tinha, que eu me lembre, não tinha nenhuma entidade formal, organizada, um lugar, de fato, de encontros, além dessas associações. E a gente falou das diferenças, né? Tem alguma semelhança entre a cultura chinesa e a brasileira? Eu acho que tem semelhanças vou tentar verbalizar da melhor forma possível, de não formas de fazer as coisas, mas determinados interesses. Então, e aí eu vou falar, um relacionamento. As pessoas gostam de se relacionar. Os chineses também gostam, mas de uma forma diferente. Por isso que as pessoas, quando a gente olha como ocidental, falam, poxa, os chineses são super tímidos, não gostam, ficam lá na sua comunidade, mas eles adoram se relacionar entre si. Só que de uma forma diferente. E talvez outras culturas ocidentais, e principalmente talvez europeias, coisas do gênero, não tenham, são mais isoladas. A cultura chinesa é mais coletiva e social de uma forma geral. E tem esse contraponto com o Ocidente de uma forma geral, mas os brasileiros são muito sociáveis, sociais de uma forma geral. E os chineses também são, mas de formas diferentes de se comunicar. Então, talvez os brasileiros sejam mais físicos, mais emotivos nisso, mais gostam de fazer, de se associar e de viver em grupos. Os chineses também, mas talvez não tenham tanto contato físico, não sejam tão emotivos nisso, mas também gostam. Então, talvez esse seja um dos aspectos que mais nos conectam dos brasileiros com os chineses. Então, mas outro aspecto muito parecido é essa diferença também regional, que eu sempre trago. Olha, se você está em São Paulo, é diferente de um nordestino, diferente de um gaúcho, diferente de lá qualquer coisa. Quando você está na China também, é igual. Lá são 33 províncias, só que algumas centenas de etnias diferentes e que seus respectivos dialetos. Então, essa diferença é muito fundamental também. Não quando a gente olha, parece, e na verdade é a mesma etnia, que é a Han, que são, acho que mais de 80% dos chineses, ou 90%, mas eles vêm de histórias diferentes. Então, quando a gente olha um chinês, também não dá para olhar do mesmo jeito, assim como a gente olha um brasileiro de regiões diferentes, também não dá para falar que é a mesma coisa. Então, acho que nesses aspectos são muito similares. Então, entender essas diferenças. Olha, quando eu vejo alguém, quando eu falo, eu tenho que entender além do que é simplesmente a nacionalidade ou o passaporte dele. Então, acho que esse aspecto. Mas deve ter mais algumas outras coisas. Como eu te falei, às vezes é meio difícil verbalizar, mas eu quis falar dessa questão do relacionamento, porque acho que é até para desmistificar um pouquinho do que a gente vê na China. Porque certamente quando um brasileiro tenta se relacionar com um chinês aqui no Brasil, o chinês que não é nascido aqui, ele vai ter uma barreira. Primeiro a de língua, depois a cultura. Então, a gente sempre vai achar que ele é tímido, que ele é retraído. Mas, às vezes, deve ser o cara mais amigão de todo mundo se ele estivesse na China. Então, a gente sempre fica uma percepção errada. É porque o cara não está no ambiente natural dele. Ou, pelo menos, onde ele nasceu. Então, eu acho que isso é importante a gente sempre conseguir avaliar alguma cultura no ambiente deles, não em outro país. E aí, da mesma forma que um chinês olha para o brasileiro quando o brasileiro está na China.
é uma coisa completamente diferente do que quando o brasileiro está aqui no próprio país. A gente conhece a China, né, como uma cultura milenar, né? Tem alguma coisa que foi passada do seu avô para sua mãe, para você, que você mantém até hoje? Eu acho que um pouco dessa rigidez cultural, assim, rigidez no sentido de uma disciplina das coisas, de uma concentração, de um foco, o que você prioriza na sua vida. Então, como eu comentei, você tem, principalmente não só dos chineses, mas assim na filosofia confucionista, sempre olha nos níveis coletivo e social, primeiro, com mais prioridade do que no nível individual, que a gente olha no Ocidente. Então, a gente sempre pensa um pouco mais coletivo. Mas aí tem um aspecto importante na China, assim como a humanidade de uma forma geral, as coisas mudam muito, né? Então, isso era antigamente. E agora, com a ocidentalização, com a abertura do mercado, com o crescimento, com o enriquecimento, não é necessariamente igual. Então, isso até é interessante. Quem imigrou e volta muitos anos depois, não é o mesmo país que quando ele saiu. Não é o mesmo país em nenhum aspecto. Às vezes, até em termos de comunicação. Porque você sai falando um idioma e você volta, a linguagem é completamente diferente. Expressões, gírias, tudo mais. Então, você tem esses aspectos totalmente distintos. E eu acho que, de uma forma geral, agora, a conexão que tem entre os dois países e o entendimento ainda está em evolução, ainda está em amadurecimento e, principalmente, a comunicação e o compartilhamento de conteúdo, que é muito restrito ainda, muito, muito raso. Mas, de qualquer forma, eu acho que... deixa eu tentar responder de um outro jeito. A gente tem pouco conhecimento mútuo. Então, quando a gente tenta olhar sobre o nosso filtro, aliás, quando a gente tenta ler o outro, a gente está lendo sobre o nosso filtro, e vice-versa. E é isso que causa todas as distorções no final. Porque eu estou vendo e entendendo o que é certo e o que é bom para mim, não o que é bom e o que é certo para eles. E a cultura milenar chinesa também tem muitas coisas que foram colocadas ao longo do tempo. Algumas coisas importantes, então, essa questão de pensar como coletivo, uma visão mais de longo prazo, que é isso sempre reforço muito, a gente só consegue enxergar como ser humano o nosso tempo de vida. Então, desde o período que eu nasci, e na verdade agora, como tudo muda muito rápido, o período que eu nasci já parece pré-história, porque dos últimos 10 anos na história da humanidade é um mundo completamente diferente antes dos anos 2000, inclusive, né? Do século passado. Então, mas de qualquer forma, assim, os chineses tentam olhar de uma forma um pouco mais ampla, além desse nosso momento. Olhar para frente e olhar para trás para aprender e utilizar isso de uma forma mais estruturada. E essa relação dentro da família, mais importância aos pais. Então, tem até uma expressão que eu acho que é uma das mais difíceis de traduzir para o português ou para qualquer idioma ocidental, que está traduzido como respeito aos pais. Mas existe uma expressão para isso, que é uma das coisas que as pessoas, os chineses, têm que mais dar importância. Então, isso é quase como se fosse acima de tudo da sua vida. Isso tem dá um aspecto completamente diferente das suas prioridades. Então, enquanto o ocidental, ou talvez principalmente os americanos, saem cedo de casa, logo na juventude, os chineses ficam super apegados. E talvez isso seja uma característica também parecida com os latinos de uma forma geral, né? São mais próximos à família. Mas aí não é só a proximidade, é o respeito. Então, é quase como se fosse um outro nível. Enquanto talvez as famílias latinas brasileiras sejam, não vou dizer
você não está no mesmo nível do seu pai, mas você é um ser humano. Você tem um relacionamento, seu pai com os seus filhos. Mas os chineses têm um nível quase completamente diferente de respeito e de quase uma veneração. Por isso que olham muito para o passado, tem uma série de coisas. Acho que esses são alguns aspectos. Então, acho que são algumas coisas que nos marcam e nos diferenciam muito, que talvez sejam mais evidentes nisso. Voltando um pouquinho para o período escolar, seu período de alfabetização, como é que ele foi? Porque você comentou, né, que você só foi saber português fora de casa, né? E demorou um Sim. pouco. Eu não lembro muito bem desse período, mas, de fato, eu comecei a aprender na escola mesmo. Nunca tinha sido alfabetizado em casa, então é diferente de famílias onde a criança começa a aprender com os pais, começa a ler livros. Então, eu lembro que os livros que tinha em casa eram livros em chinês, não em português. Então, foi para a escola e aí foi quando eu comecei a aprender. Eu não acho que tenha sido super difícil, porque nessa idade você aprende rápido as coisas. Mas um período que foi talvez mais complexo foi quando eu estava na China, eu estava em Taiwan, especificamente, e aí eu tinha que aprender o mandarim, mas eu não podia esquecer o português. Eu tinha comentado antes meu processo de aprender mandarim, mas eu era, assim, eu não vou dizer que eu era a única pessoa na cidade, o único brasileiro na cidade, mas não tinha contato absolutamente com nenhum brasileiro. Então, não tinha com quem falar português. E eu tinha 7, 8 anos de idade. E essa é uma idade que eu percebi, e naquele momento eu vi como você esquece rápido as coisas. Eu só usava português, minha mãe sempre falava pouco português, e minha avó não falava, então sempre foi muito chinês. E aí, quando eu estive lá, eu esqueci. Foi literalmente esqueci. Só que eu lembro, assim, uma das coisas que minha mãe mais brigava comigo era, eu não sabia nem contar de 1 a 10 em português. Eu sempre chegava, falava 1, 2, 3, aí chegava no 8, eu não lembrava mais. Eu apanhei várias vezes por causa disso, porque eu não tinha essa vivência no português direto. E aí, quando eu voltei para o Brasil, e aí aconteceu a coisa contrária, que foi que eu fui para a escola aqui no Brasil, tive que reaprender português. Foi relativamente mais simples, porque eu tinha tinha já estudado aqui, mas aí as pessoas me olhavam como um estrangeiro. Eles falavam, cara, você tem cara de chinês, nome de chinês, e não sabe falar português, então você é um estrangeiro. Mas eu explicava, não, eu tinha nascido no Brasil, e eu lembro claramente, assim, eu voltava, não sabia absolutamente... Naquela época, você já tem mais informações, né, da vida real, da sociedade. Eu lembro que eu não sabia nem quem era o presidente. E aí fui para uma escola, para uma aula particular, e aí o professor eu falava, olha, o presidente do Brasil é fulano de tal, os ministros são esses aqui, o Brasil, quais são os estados? Porque quando eu saí daqui, eu não tinha aprendido tanto, eu tinha 6 anos de idade. E aí, quando eu voltei, as crianças já tinham aprendido um monte de coisa e eu estava desconectado dessas coisas. Então, tive essas duas quebras no processo de aprendizagem. E aí, mas essa parte foi super rápida. Mas eu sempre lembro muito que eu até falava, primeira vez que eu reencontrei meus primos, eu falava em chinês e ele mal falava em chinês, e eles tentavam falar em português comigo e eu não conseguia falar português com eles. E aí foi até engraçado. E uma das escolas que eu frequentei, aliás, as duas escolas que eu frequentei logo que eu cheguei aqui eram escolas católicas. Então tinha mais essa questão, tinha que ir numa aula de religião que eu não fazia ideia do que era. Então tinha que na escola a professora da aula de religião era a diretora, então era mais rígida ainda, então eu tinha que rezar. Então eu estava rezando e não sabia, não é que eu não seguia religião, não sabia o que eu estava fazendo lá. E aí eu fui aprender várias dessas questões. Facilitou bastante o fato dos meus tios, na época, eu morei na casa deles por um tempo quando eu voltei para o Brasil, eles frequentarem igreja chinesa, então é a igreja cristã chinesa, então fui aprendendo lá também. Apesar de eu não ter seguido a religião, então atualmente eu me coloco como agnóstico, não sigo religião, mas penso muito nisso. E esse é outro aspecto importante, que a cultura chinesa se mistura quase com a religião, de certa forma. Então, religião, filosofia, cultura estão muito próximas. Alguns aspectos, até meio místicos, são parte da cultura,
mas não mas é de uma outra dimensão. Pensar o quanto os seus antepassados, o espírito do seu antepassado, eles estão influenciando, eles estão em outro nível. Isso não é cultura, isso é religião. Isso já é um outro plano, vamos se chamar. Mas faz parte da cultura. Então, as coisas se misturam muito e depois foi aprendendo e foi tentando interagir. Então, esse período foi complicado nesse aspecto também. Mas, enfim, e aí eu tive aula nessas escolas católicas, tinha que rezar, tinha que ir na missa, tinha que fazer um monte de coisa, enfim. E aí depois eu nunca mais voltei. E atualmente, quais são as atividades, suas atividades profissionais? Você pode comentar um pouquinho? Sim, eu atuo muito nos últimos anos fazendo conexão Brasil-China no mercado de tecnologia. Então, eu tive experiência alguns anos atrás na entrada como executivo de uma empresa chinesa de tecnologia, de smartphones, especificamente na Xiaomi. Eu fui executivo da empresa na entrada deles aqui. E nesse momento comecei a trabalhar mais com as empresas de tecnologia. Então, nunca trabalhei com empresas de outros setores, empresas chinesas. Então, que é muito comum, agronegócio, infraestrutura, enfim. Profissionalmente, nunca fiz. Só sempre foi no setor de tecnologia, comércio eletrônico, e nos últimos anos tenho feito muito essa ponte, nessa consultoria. Atualmente estou focado muito em comércio eletrônico via live streaming, que é o formato que vem desenvolvendo na China, e acho que eu consegui desenvolver muito isso em função desses dois aspectos, dessas duas características. Primeiro, já ter trabalhado a vida inteira no mercado de e-commerce aqui no Brasil, de internet mais especificamente, e no outro ponto, por ter background chinês. Então, são modalidades, o mercado chinês vem desenvolvendo, vem inovando, e são coisas que, se eu não tivesse esse background chinês, talvez eu não teria acesso a essa informação, talvez eu não conheceria. Então, eu estou utilizando isso como ativos que eu tenho, como recursos que eu tenho, recursos profissionais. E é uma coisa que eu vejo que a maior parte dos jovens da comunidade chinesa, e aí jovens, inclusive da minha faixa etária, poucos conseguiram fazer isso, fazer essa conexão de negócio, porque ou não era do setor, ou não tinha um domínio do mandarim, ou do chinês, da cultura chinesa. Eu tinha os dois. Não necessariamente o domínio da cultura com muita profundidade, mas eu sabia o que estava acontecendo. E é uma coisa que, de certa forma, é uma pena que esteja acontecendo, porque a comunidade chinesa não conseguiu ainda sair do seu tradicional, dos seus negócios tradicionais, de comércio, de importação, de serviços, ou de quem acaba indo para a faculdade e vai para estudar, vira médico, engenheiro, advogado, coisa do gênero. Então, no setor que eu atuo, tem pouquíssimos chineses. Agora a gente começa a ver alguns mais novos, mas nunca foi uma área que se desenvolveu muito aqui no Brasil, por enquanto ainda. Espero que nos próximos anos essa realidade mude. E eu tenho tentado, assim, muito fazer isso, conectado. Criei grupo no WhatsApp que tem, se não me engano, 70 pessoas que são chineses brasileiros, a maior parte nascidos no Brasil, filhos de chineses, e alguns que migraram muito jovens, mas que tem tem dois temas em comum, aliás, três: o empreendedorismo, tecnologia e essa origem chinesa. Então, para conseguir potencializar mais essa relação com a comunidade. E esses recursos, porque eu acho uma pena que, na verdade, o mercado chinês, principalmente do que eu atuo mais, de comércio eletrônico, a China é a maior do mundo disparado, e os chineses que estão aqui não fazem nada com relação a isso. Então, a gente não aproveita o potencial que a gente tem. Essa é a realidade. Então, poucos evoluíram para isso e eu estou tentando atuar. E, apesar dessa minha falta de proximidade com a comunidade, eu tentei fazer muitas atividades pontualmente para fazer uma integração maior. Muito entendendo, principalmente com jovens, e entendendo quando eu passei por isso na época quando eu estava prestando vestibular, do que eu comentei antes da falta de informação. Eu tive a vantagem de saber já que eu queria fazer aquela faculdade e aquele curso, mas o tempo todo eu vejo pessoas que não sabem, e, na verdade, fazem alguma coisa também por limitação,
às vezes até os pais podem dar liberdade, mas o cara nem sabe, porque não tem ninguém para falar para ele. Então, essa é um período de transição. Então, a imigração chinesa no Brasil aconteceu em várias ondas. Então, o que meus pais vieram foi na década de 60, depois vieram mais alguns na década de 80, que vieram de regiões diferentes. E o que a gente está vivendo agora, talvez nos últimos anos, tem dois perfis. Um perfil de chineses do interior, de fato, da China continental, e outra parte de executivos de empresas, que muitos, inclusive, têm os sócios e ex-sócios que estavam nessa situação, expatriados, que vieram para o Brasil e acabaram ficando. Então, eles se juntaram à comunidade. Ele não era só um executivo que depois voltou. Tem muitos nessa situação. Então, a gente tem ondas diferentes, com características específicas, vindo de regiões ou por motivos diferentes que vieram se integrar. E aí, alguma das coisas que eu tentei fazer, apesar de não estar totalmente integrado, imerso nessa comunidade como um todo, é fazer essa integração do lado, sendo um chinês, mas estando muito mais do lado dos brasileiros. Então, é curioso, por exemplo, que uma boa parte das pessoas que estudam China são brasileiros. E uma boa parte das pessoas que estão nas universidades falando de China são brasileiros. Eu faço parte, eu tenho relação com vários desses grupos, e uma boa parte das vezes eu sou o único chinês. E eu participo muitas palestras, de eventos, a maior parte ligada à tecnologia, mas alguns falando de uma forma geral nesse relacionamento, e eu sou um dos poucos chineses. E eu acho isso, assim, para dizer muito abertamente, eu acho isso absurdo. Acho isso um absurdo tremendo. Talvez por uma falta de conexão da própria comunidade e do próprio entendimento dos brasileiros com relação aos chineses. Eles não se aproximam. Então, os chineses que estão aqui no Brasil, aliás, os brasileiros que têm interesse na China, eles são mais próximos da China do que dos chineses que estão aqui. Que às vezes é o seu vizinho, que às vezes o cara está aqui na cidade. O brasileiro interessado na China está mais conectado lá, pela internet principalmente. Ou às vezes morou lá, ou às vezes tem amigos, ou faz negócio. E não com o chinês que está aqui. Isso, para mim, é o maior absurdo que pode acontecer. E é um receio muito grande dessa desconexão da comunidade com a sua origem. Eu acho que as próximas gerações, se a China não tivesse se desenvolvido tanto, certamente as próximas gerações não teriam essa conexão e teriam praticamente todas miscigenadas. Não que isso seja ruim, isso é natural, mas você perde as suas origens, perde a sua língua, perde tudo. É natural, seria natural talvez daqui a 5, 10 gerações, mas logo de início, na segunda geração, já tem muitos que não falam. E isso sim, é um absurdo. Então, fiz muito pontualmente, ajudo essas conexões, tento fazer um papel limitado ao meu esforço individual. Então, e muito voltado a jovens, que é o que talvez tenha a cabeça mais aberta e talvez sejam os que mais necessitam disso. Agora, caminhando para a parte final, né? Quais são as coisas mais importantes para você hoje? Mais importantes? Poxa, muito filosófica essa pergunta. Bom, não sei quando as pessoas vão assistir esse vídeo, mas a gente está vivendo agora ainda um final de período de pandemia, enfim. Então, Então, acho que agora agora minhas preocupações são muito básicas. Saúde pessoal, da minha família, das pessoas próximas e do país de uma forma geral, porque não adianta eu estar super bem se o resto tudo está mal. Uma melhoria de condições, me preocupa muito a situação que a gente está vivendo agora, das pessoas, muita gente indo para condições extremas, ruins. Eu nesse último período, vivi também momentos muito difíceis, e foi curioso porque eu sempre penso, quando comecei a ouvir as primeiras notícias sobre a pandemia, aliás, sobre o Covid, né, não era nem pandemia, foi em janeiro, foi em final de janeiro. Então, via os noticiários, achava ok. Como tinha acontecido já a epidemia lá atrás, em 2003, sempre tem alguns surtos grandes na Ásia, assim, a impressão que seria mais um.
E nesse especificamente eu estava muito próximo porque eu viajo muito para a China. E isso ia me impactar. Falei, tudo bem, pode ser mais um. E aí vendo as coisas se agravando, vendo acontecendo, evoluindo. E aí quando foi para a Europa, foi para a Itália, e aí você percebe que as coisas não são iguais. Mas mesmo assim, eu não tinha a percepção que poderia ser tão grave quanto foi. E esse foi o momento, talvez um dos piores momentos que eu tenha vivido do aspecto do ponto de vista de ter origem chinesa. Porque no início, acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, vivenciou, viu o quanto os chineses, de uma forma geral, no Brasil, não foi diferente, sofreram preconceitos, se agravou muito a situação. Eu fui xingado em várias vezes, como eu comentei, eu sempre fui muito palestra, participação, e eu me fechei muito nesses momentos, repensei muito no meu trabalho, porque isso estava me expondo e estava me correndo por dentro de uma forma absurda. Teve momentos que eu não queria mais fazer isso, mas, assim, como era o meu foco, você não muda de uma hora para outra, e ainda mais nas condições. Então, esse momento foi terrível. Acho assim, você vê muito dessas situações nos Estados Unidos, principalmente, em outros países, de preconceito e de racismo contra chineses. No Brasil, a gente sempre tem essa discussão, e acho que aqui a gente está falando no Museu da Pessoa, provavelmente é um tema recorrente de uma forma ou de outra, o quanto etnias, ou quanto grupos, enfim, não importa qual tipo de grupo, sofrem de uma forma ou de outra em níveis diferentes. Nos Estados Unidos, principalmente, América do Norte, acho que de uma forma geral, os chineses sempre tiveram muito problema, muito mais do que no Brasil, muito mais. Então, a gente vive uma situação relativamente confortável comparado com o que eles passam desse confronto. E aqui a gente estava bem. E acho que durante esse período da pandemia tudo se agravou e piorou, mas também não no mesmo nível. Mas acho que faz as pessoas começarem a pensar numa nova situação. Porque antes, sempre levei na brincadeira, até porque uma boa parte das pessoas que faziam comentários ou piadas comigo eram pessoas conhecidas. E aí eu sempre relevei isso, achando que era ok. E aí, quando começou a se agravar isso, eu comecei a ter uma consciência da minha origem diferente. Coisa que os chineses que estão nos Estados Unidos, talvez chineses que estão em outros países, sempre tiveram porque sempre sofreram. Então, aqui tem muita história de minoria modelo, enfim, vários nomes que queiram dar. Os asiáticos, de uma forma geral, e os chineses estão dentro disso, têm condições, obviamente, muito melhores que outras raças, tirando os brancos, muito melhores. Então, assim, não me coloco, obviamente, em história de sofrimento de nenhum outro povo, mas cada um tem os seus problemas, as suas características, o que você está sofrendo. E o que a gente não passou, e o que eu relevei a minha vida inteira, com relação a isso, nesse momento eu comecei a repensar. Então, repensar a origem, repensar o seu papel e repensar essa relação de uma forma geral. E talvez, vivendo extremos, talvez eu nunca tenha sido tão chinês na minha vida inteira e tão pouco chinês. Eu vivi os dois extremos nesse momento. E acho que, assim, a gente sempre fala muito do que a pandemia causou, e uma das principais, provavelmente, para quem é de origem chinesa no mundo todo, é repensar o seu papel na relação com os lugares onde você está. Como que você... Para mim, eu nasci aqui, então não tenho como negar minha origem, mas eu sou chinês, de origem chinesa, mas eu nasci aqui, então eu ainda estou nessa fase de transição. Então, para mim, o que eu mais gostaria que as coisas acontecessem é que essa relação comece a melhorar. Ela não vai mudar de uma hora para outra, até porque a gente está vivendo a pandemia e vai viver por algum tempo ainda. Como as coisas foram evoluindo e foram conduzidas, estão postas, então não tem o que mudar o que já aconteceu, mas tentar esperar e tentar agir para que as coisas melhorem nessa relação. Então, minha perspectiva pessoal e dentro de uma comunidade chinesa é tentar melhorar isso, porque eu não sou alguém que amanhã talvez vá embora e não tenha mais relação com o Brasil. Não tem como fazer isso. Eu nasci aqui. Então, minhas raízes estão aqui.
Mas, assim, tem muita gente que pega, tem uma crise e vai embora. Então, para mim, o que eu gostaria mesmo, de fato, agora, obviamente, todo mundo está com saúde, a situação econômica melhorar. Eu não consigo enxergar, de fato, uma melhoria no curto prazo, mas também, para uma comunidade chinesa, do ponto de vista disso, gostaria que as coisas melhorassem de uma forma geral. É isso. Você comentou, né, que sempre pensa a longo prazo. Você tem algum sonho para o futuro? Um sonho para o futuro, sim. Do ponto de vista pessoal, é conseguir impactar e ajudar o maior número de pessoas possível. E aí, eu acho que até falando isso, até reflete muito essa questão de como as pessoas, como os chineses pensam, né? Então, no grupo. E obviamente, tem um lado egoísta também. Assim, é o meu status, as pessoas olharem para mim de uma forma como alguém que mudou ou ajudou ou fez a diferença, mas também de trazer resultados e trazer melhorias para outros. Tem as duas mãos nessa história. Não é totalmente só pensar no lado bom das coisas, obviamente. A gente sempre tem um lado importante pessoal. Mas acho que é isso, é tentar fazer dessa forma e muito com essa vertente, com esse cruzamento dessa relação dos dois países, ou das duas culturas. Não só porque a gente generaliza dos países, não só as entidades políticas, o Brasil, país, e a China, país. As culturas, principalmente. Então, quando a gente está aqui, não é necessariamente a cultura, não é o país China, são os chineses que estão aqui. Então, eu sempre falo muito, tento mostrar para as pessoas ter essa distinção, independente da parte boa ou ruim, essa distinção. São chineses que estão aqui, os chineses que saíram, já saíram há muito tempo, moram aqui, eles estão se integrando, eles não são a China, para o bem e para o mal. Então, tanto que, assim, você não pode ter a expectativa comigo que você tem com a China. Eu já sou um cara, assim, que estou fora do país, nasci fora, então você não pode assumir que eu sou igual. Tenho minhas conexões, minhas raízes, mas acho que é isso. Então, no final das contas, meu sonho, como grande sonho, como uma visão, acho que impactar e ajudar a maior quantidade de pessoas possível e deixar um legado, talvez. Enfim, é isso. Por fim, como é que foi para você contar a sua história? Eu acho que quando a gente verbaliza, te exige pensar mais nas coisas, né? Não é quando você pensa só, você está pensando sozinho, é um turbilhão de coisas, né? E você não organiza as ideias, estão tudo bagunçados, como aqueles balãozinhos que ficam falando. Quando você tem que falar, você tem que raciocinar, até para não falar besteira e não falar diferente do que você está pensando. E falar de uma forma organizada. Então, para mim, é sempre, é um exercício que eu gosto muito de conseguir, de falar, não é que eu fale sozinho, tá? Mas eu gosto de falar para conseguir organizar as coisas. Às vezes, quando a gente pensa sozinho. Então, nisso, eu acho que conseguir repensar, principalmente minha infância, meu passado, não é um assunto que eu costumo falar para muita gente. Talvez poucas pessoas saibam dessas coisas. Fico feliz de poder dividir isso. Não sei qual que vai ser a impressão das pessoas que vão assistir isso ou que vão ouvir, mas para mim é sempre quase uma terapia, né? Quando você está falando. Se você consegue, algumas coisas você consegue se resolver só falando e conseguir se organizar. Então, para mim foi isso. Não conseguir expor e relembrar alguns aspectos. Mas também me mostra claramente que tem algumas coisas na minha vida que eu não lembro mais, principalmente coisas muito antigas. Então, em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece a entrevista, ela foi ótima. Muito obrigada. Obrigado, Grazi. Obrigado a vocês e foi um prazer. Eu acho que fiquei super feliz quando apareceu essa mensagem, esse convite. Fiquei até espantado, porque veio do LinkedIn, não é um canal que normalmente receberia esse tipo de contato, né? Sei lá, pode vir do Facebook, Instagram, mas achei super legal. E como falei, assim, eu acho que nos últimos anos, não só uma questão pessoal, mas uma questão também, aliás, não só profissional, mas pessoal também, de reconexão,
e nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, uma reconexão até forçada. Isso me deixa muito feliz, e foi um prazer, e agradeço o convite mais uma vez.